Olá, povo de Deus, solenidade da Epifania, a manifestação de Deus em Jesus. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 60, de 1 a 6, Efésios 3, de 2 a 3, de 5 a 6 e Mateus 2, de 1 a 12. Como já repetimos várias vezes, embora haja um único livro com o nome de Isaías em nossa Bíblia, na verdade, temos três, no mínimo, escritores para esse grande livro. O primeiro Isaías, que vai do capítulo 1 ao 39, o segundo Isaías, que vai do 40 ao 55, e o terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 ao final do livro, capítulo 66. São períodos históricos muito diferentes vividos por esses personagens. Do primeiro para o segundo e terceiro Isaías, temos uma diferença até de 200 anos. Neste domingo dedicado à Epifania, ou seja, a manifestação da divindade no meio da humanidade, a liturgia nos propõe um pequeno texto do terceiro Isaías, capítulo 60 do profeta. É um texto do século VI a.C., depois da amarga experiência que o povo de Deus fez no exílio da Babilônia. O cenário é de uma Jerusalém desolada, prostrada, sem perspectivas, habitada por uma minoria sem força e sem horizontes, que constantemente se perguntava: terá o Senhor se esquecido de nós? Terá se cansado diante de tanta infidelidade que fizemos? Terá se arrependido de suas promessas em relação à cidade santa de Jerusalém e seu povo? É nesse contexto que o texto do terceiro Isaías brilha. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor, sobre ti apareceu o Senhor, sua glória já se manifesta sobre ti. É essa manifestação, epifania da glória do Senhor, motivo de esperança para o povo de Israel e para todos nós que hoje celebramos. Efésios 3, de 2 a 3, de 5 a 6. Esta carta atribuída ao apóstolo Paulo pode ter sido escrita por um discípulo dele que fez uma síntese muito próxima do pensamento do apóstolo. Porém, ela foi escrita num contexto que Paulo não conheceu. No pequeno trecho de hoje, temos a indicação de que Deus tem um projeto de salvação para toda a humanidade e não somente para a raça escolhida dos judeus. Os pagãos são associados ao plano de salvação de Deus. Assim, a manifestação que celebramos hoje, solenidade da Epifania, quer indicar que Deus, em Jesus, se manifesta para todos e não para um grupo de privilegiados. Basta viver a justiça e o amor para fazer parte do povo de Deus. Mateus 2, de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes, os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido.
Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Jerusalém, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Somente Mateus traz esse episódio, e é muito significativo para todos nós, pois ele revela a universalidade da salvação. Os magos são pagãos, possivelmente astrônomos, e observar que o texto não fala que eles eram reis, mas a tradição que assim os classificou. O que interessa é que são pagãos e reconhecem onde está o verdadeiro rei dos judeus. Não se confundem com o poder de Herodes, que, sendo idumeu e estrangeiro, se alia aos romanos e aprofunda a opressão do Império Romano sobre o povo de Deus. Os magos, ao empreenderem uma romaria para adorar o verdadeiro rei, acabam por dizer com esse gesto que Herodes não representa mais o poder, que agora está entregue àquele cuja estrela indica onde está. Daí a esperteza de Herodes, querendo enganar os magos, mas também seu medo de perder o poder. E descrevendo o nascimento de Jesus em Belém, terra de Davi, é outra forma de Mateus indicar que o verdadeiro herdeiro da dinastia de Davi nasceu para apacentar o povo, protegendo das ovelhas dos lobos, como Herodes. É interessante também observar que quando os magos estão com Herodes, a estrela desaparece e volta a aparecer à medida que se afastam desse rei sanguinário e traidor do povo. Dessa maneira, Mateus nos indica que diante da opressão e da injustiça, o sinal da presença de Deus não é mais visível. Ao chegarem no local indicado pela estrela, os magos encontraram o menino e sua mãe e se prostraram para adorar o menino, oferecendo-lhe os presentes que trouxeram: o ouro da realeza, o incenso da reverência ao verdadeiro Deus e a mirra, perfume que Mateus coloca aqui antecipando a cena da paixão. A salvação não vem de quem detém o poder, mas é preciso discernimento para perceber isso e seguir o verdadeiro sinal que nos leva até onde está o Salvador, como os magos souberam fazer, seguindo a estrela. Somos chamados hoje a ser estrela na vida de nossos irmãos e irmãs, indicando-lhes o caminho de Deus. Nos momentos de tristeza e de angústia, como vivido pelo povo que estava na Jerusalém devastada, precisamos levantar a cabeça, acender todas as luzes, para enxergarmos a glória da salvação prometida por Jesus. Não podemos nos fechar em grupos e panelinhas, pensando que Deus só salva aqueles que nós julgamos santos. Os critérios de Deus são outros, e Ele inclui quem Ele quer no seu plano de salvação, como vimos na segunda leitura. E um dos critérios para saber se de fato o encontramos na vida, o verdadeiro Deus,
é verificar a capacidade que temos de mudar de caminho, sempre em busca do verdadeiro sinal que nos leva até Deus. A estrela indica o caminho, mas o mais importante é o Deus ao qual ela guiou os magos. Assim devemos ser estrela na vida de nossos irmãos e irmãs, não anunciando a nós mesmos, mas lhes revelando o amor misericordioso de Deus, que é inclusivo, nunca excludente. Um beijo no seu coração.